Olá, meus amigos. Hoje vamos começar a aula 2 do módulo 1, ok? Hoje vamos falar sobre a composição do CTB. Vamos lá. Módulo 1, aula 2. Qual a finalidade do Código de Trânsito Brasileiro? Antes desta lei, ser promulgada, o trânsito, as leis de trânsito, eles eram aplicadas pelo CNT. Ele regulava a aplicação do direito, É o Código Nacional de Trânsito, CNT, Código Nacional de Trânsito. Em 1997 foi promulgada o Código de Trânsito Brasileiro para reformar já algumas situações que estavam desatualizadas, então não é tão velho assim o CTB, ok? Ele foi aplicado para aplicar aí as diretrizes do SNT, que a gente viu na aula anterior, Sistema Nacional de Trânsito, tá ok? O CTB tem aplicação nacional, então desde lá do sul até lá o norte e nordeste, ok? É comum haver alterações, desde 97 até hoje, estamos em 2022. Ela já houve várias alterações, em questão de segurança do trânsito, em questão de agravamento da questão lá da multa de embriaguez, na questão do homicídio culposo, da lesão corporal culposa quando a pessoa ingere uma bebida alcoólica ou está sob o uso de alguma substância, tá ok? Então é comum haver mudanças também. Essas mudanças elas não ocorrem de uma hora para outra, a não ser que seja uma coisa muito grave. Mas elas são feitas com estudos pelo CONTRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito, as demandas, que os órgãos vão identificando os problemas e vão mandando para eles pedindo solicitação de uma solução. Aí eles fazem o estudo e desse projeto eles podem fazer uma regulamentação de um artigo específico para enquadrar aquela novidade, do trânsito em algum artigo do CTB. Okay? Então eles vão lá e vão regular essa aplicação. Isso ocorreu, por exemplo, quando é sabido que o cidadão não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E tem a questão da multa do artigo 277, 165A na forma do artigo 277 do CTB, na qual, se ele recusa, é aplicada uma multa por mera recusa, ok? Essa multa é legal, tá? Está sendo discutida já lá no STF, ela já se encontra no STF para que eles decidam sobre a ilegalidade, mas já teve várias decisões informando sobre a sua ilegalidade, tá ok? Então, eles regulamentaram, e falaram que era possível sim aplicar a multa pela recusa, por mera recusa. Então, o CONTRAN que faz essa regulamentação. Por fim, nós entendemos que a finalidade do CTB é reger a aplicação do SNT, Sistema Nacional de Trânsito, estabelecendo normas que visam melhorar o trânsito, gerar segurança às pessoas, e veículos nas ruas, avenidas, rodovias, estradas, ok? Vamos lá ao próximo tópico. Para entender o CTB, isso aqui é extremamente necessário, depois que você entendeu como é que funciona o SNT, a composição do SNT, dos órgãos, agora você tem que entender a norma, tem que entender o CTB, ok? O CTB é um sistema, brasileiro ele aplica, as diretrizes do Sistema Brasileiro de Trânsito. Isso porque nesses documentos estão as normas obrigatórias para pedestres, motoristas, seja profissionais ou não, envolvidos no trânsito. Estabelece as regras, obrigações, e condutas, e também as penalidades previstas diante de alguma infração que o condutor venha cometer. Além disso, também no CTB encontra as orientações de como proceder nas mais diversas situações de trânsito, como também a punição, quais serão as punições caso houver alguma infração
ao não observar essas condutas que o CTB impõe. Agora vamos passar para cada tópico. Eu vou abrir alguns dizeres, né? Algumas a composição que faltou, composição do CTB. Vamos lá. Isso aqui o CTB ele é composto por 24 capítulos, ok? Dentre deles mais de 300 artigos, ok? Então, a primeira, né, que a gente já viu, é o capítulo 1 das disposições preliminares, que fala sobre como que se deu a promulgação. Após o capítulo 2, que fala do Sistema Nacional de Trânsito, que a gente viu na aula anterior. E após ele vem falando todos os capítulos, né? E o que fala cada capítulo. Eu vou falar por capítulo para separar em tópicos, ok? Então eu não vou entrar e vou falar cada artigo, mas eu vou falar os mais importantes, tá? Porque você precisa frisar bem. Aqui, passando o capítulo 2º, capítulo 3 das normas gerais de circulação, que eu falei que lá dispõe como que deve ser a conduta do condutor ou do pedestre, ok? No capítulo 3. Além disso, no capítulo 3 ainda se encontra-se a condução, né, de veículos por motoristas profissionais, no artigo 67. Lá ele dispõe algumas regras que o motorista deve observar. Por exemplo, né, o motorista que dirige transporte público, ele deve observar, ou carreta, ele deve observar uma pausa, né, de, de 4 de 4 em 4 horas, de 5 em 5 horas. Ele passou ele não pode dirigir mais de 5 horas contínuas, ok? 5 horas e 30 minutos tem uma tolerância, ok? Ele não pode dirigir continuamente mais de 5 horas e 30 minutos. Ele tem que parar e fazer uma pausa de meia hora. O motorista de ônibus é menos, ele não pode dirigir até mais de 4 horas, ok? Então, se ele for flagrado, né, ele vai receber uma multa. Aqui ele impõe a conduta, né? Você vai ver aqui que cada capítulo, aqui tem várias condutas nos artigos anteriores também, que se não observada vai gerar uma infração. Essa do capítulo 3 aqui, do artigo 67A até o E, se ele não observar a conduta, especificamente essa questão do descanso, ele vai receber uma multa do artigo 230, ok? No artigo 230 tem vários incisos, né? O artigo 230 fala sobre a preservação do veículo, né? Por exemplo, ele pode, dentro lá dos incisos, tem a não observação do descanso, tá ok? Ele recebe a multa. Se for reincidente, a multa é uma multa média. Se for reincidente, ele vira uma multa grave, tá ok? Então, esse é um tópico importante aí, que é uma multa que não é muito comum, mas ela vem aí, quando há fiscalização, ela pega muitos motoristas aí e acabam sendo multados aí por conta dessa não observação. E a multa vai para o motorista, tá ok? Que é a responsabilidade dele, não é a responsabilidade lá da empresa, né? Da empresa de transporte. Capítulo 3, vamos lá, capítulo 4. Só fazendo mais uma referência, né? Essas multas, elas são muito comuns em transportadoras, né? Se você pegar um contrato com alguma transportadora, pode ser que seja uma multa comum. E você já vai saber ali, a multa do artigo 67. Não, aí você já vai saber analisar direitinho ali as possibilidades de deferimento daquele recurso para você. Isso é importante, você ter um entendimento de todas, das mais comuns, né? Das multas mais comuns e também para você poder prestar um bom serviço ao seu futuro cliente. Capítulo 4. Ele fala sobre os pedestres, né? E condutores de veículos não motorizados. Ele fala as condutas deles. O capítulo 5 do cidadão, ele fala como o cidadão deve se comportar no trânsito. Capítulo 6 da educação para o trânsito. Aí ele vem falar das placas, né? De como que ele deve se portar também. Isso tudo é para
para orientar, né? Por exemplo, no CFC ou mesmo em placas de outdoor, né? Para tudo, tem várias políticas para orientar o cidadão a ter um trânsito livre, né, de mortes, livre de infrações, né? Ou que seja ao menos amenizado. Capítulo 7 da sinalização, né? Vai falar da forma que deve ser, das sinalizações horizontais, verticais e tal. Ele vai falar nesse capítulo. Isso é importante quando você recebe uma multa por não observar a sinalização. Tá? Ok? Você vai no capítulo certo e vai verificar essa questão. Ok? Agora, o capítulo 8 da engenharia de tráfego, operação e fiscalização do policiamento ostensivo de trânsito. Ele vai lá dar as diretrizes sobre a engenharia, operação, fiscalização e o policiamento ostensivo. O capítulo 9 ele vai falar dos veículos, da manutenção do veículo, o que o condutor tem que fazer, observar no que toque aos veículos, tá ok? No capítulo 10 ele vai falar sobre a circulação de veículos, né, internacional. Por exemplo, um veículo vem da Argentina para o Brasil, o que ele deve observar, tá ok? Ou de outro país, né? No capítulo 11 do registro do veículo, o que o condutor deve fazer, se ele, o prazo que ele pode andar com o veículo sem. O veículo é zero, ele pegou o veículo sem o registro, ele tem que levar. Quanto tempo ele pode andar sem o registro, tá ok? Ele vai dispor sobre isso. Capítulo 12 do licenciamento, como que deve ser feito anualmente ou não, quais as regras, né? Ele vai dispor. Daqui que vem as regras do licenciamento. CTB, capítulo 12. Capítulo 13, ele vai falar da condução de veículos escolares. Ele vai falar as regras, ele vai falar como. Ele vai dispor também que, se não portar, né, autorização para conduzir veículos escolares, da infração que o condutor lá ele sofre, né? Agora, o capítulo 13, esse aqui é muito interessante também, né? Como eu falei, o CTB ele vem de 97, né? Eu acredito que em 97 não tinha tanto essa questão do motofrete, né? Que é uma coisa mais recente, né? Tendo em vista até as questões dos aplicativos aí. Não há tanta fiscalização, mas se houver, né? Vai pegar muitos motoboys aí, né? Que prestam serviço para essas empresas de transporte. Por quê? Porque lá fala que ele tem que ter uma autorização específica. Ok? Se ele não tiver essa autorização, né? É que nem o motorista de caminhão, ele tem que ter uma autorização lá para poder levar aquela carga, ok? Senão ele comete uma infração também. Dentre outras, aquele mata-gato, não sei se é um termo comum, né? Se ele não, isso serve para o Brasil inteiro, né? Independente aí se a cidade, né, eles não fiscalizam. Se um agente fizer a fiscalização, ele vai atuar pelo artigo 139A. Se o motoboy faz frete e não tem o mata-gato, ele vai receber essa multa. Essa aqui é a conduta, tá? A conduta do artigo 139. A infração é o artigo 244, se não me engano, 244, inciso 8º, ok? Lá é a infração, que lá fala sobre a condução, né, de veículo, da condução, que se ele não observar, né, se o motofrete não observar essa conduta, ele vai ser aplicada a multa do artigo 244, inciso 8º, ok? Essa aqui é outra questão que deve ser frisada. Você vai prestar um serviço para um escritório de transporte, de motofrete, ou um transportador. Normalmente os transportadores têm moto, caminhão, carros também. É um nicho muito grande. Então você tem que estar atento aí a essa multa aí, que é muito comum para essas empresas, né? E claro, você prestando um bom serviço, né, atentando ao método aqui, você vai ter boas chances de êxito. Capítulo 14. Ele vai falar da habilitação, do processo, né? Ok?
Agora o capítulo 15, aqui vem as disposições das infrações. No artigo 161.255, nele aqui se encontra previsto o artigo 65, que é a embriaguez ao volante, ok? Aí eles dispõem as tipificações lá da infração. Por que eu falei do artigo 65? Porque tem a infração de você dirigir veículo alcoolizado e tem o crime, né? A gente vai ver mais para frente aí. O capítulo 16 ele vai falar das penalidades, né? Ele vai falar das infrações aqui, das penalidades, tá ok? Do artigo 256.268. Agora o artigo 17 ele vai falar das medidas administrativas. Um exemplo, uma medida administrativa é, por exemplo, o recolhimento do veículo ao pátio. É uma medida administrativa. Ok? Artigo 269 a 279. Do capítulo 18, ele vai falar do processo administrativo, dos direitos do condutor, né, do devido processo legal, né, da citação e tudo mais. Tá ok? Então, que é regulamentado aqui pelo capítulo 18. Capítulo 19, muito bem, falar aqui dos crimes de trânsito. Aí eu fiz a referência do artigo 65, que fala sobre a embriaguez da infração. E o crime, o artigo 306 do CTB, ok? Conduzir veículo sob a influência de álcool, ok? É um crime, ele, ele vai ser julgado por um juiz natural, tá ok? E ele vai aplicar uma pena, né? Você vai ver especificamente sobre esse artigo no capítulo da embriaguez, ok? No módulo da embriaguez. Capítulo 20, disposições finais e transitórias. Aqui ele vai falar sobre como que deve ser implementado o CTB, como deveria, né, e deve. Ele vai falar como que o CONTRAN deve fazer as resoluções, né, como que vai ser aplicado esse código. Disposições finais e transitórias, assim, ela tem a aplicação transitória até que seja implementado o CTB. Então lá fala vários quesitos lá, não é tão importante aí para a gente na defesa aí do condutor, mas é mais meramente artigos de estruturação do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito, do CTB. Tá ok? Obrigado, te aguardo na próxima aula. Um grande abraço.